Em discussão. Em discussão para discutir o vereador Rodrigo. Os três projetos. O projeto, o 025, o 024 e o 026. Boa tarde novamente. Vou fazer um périplo bem curto aqui sobre minhas emendas que foram rejeitadas. Ler algumas das principais. Implantação de novos dessalinizadores, manutenção dos que já existem. Reabertura do horto municipal para distribuição de mudas para arborização foi rejeitada. Implantação de atendimento oftalmológico nas creches e escolas municipais em crianças até 6 anos, rejeitado. Implantação do Centro de Referência da Mulher, contemplando as cirurgias eletivas de pequeno e médio porte, rejeitado, que eu sugeri que fosse feito no ISE, na maternidade. Quem vive na área de saúde sabe da dificuldade em Campinas das cirurgias de mioma, esterectomia. Realização de atendimento ambulatorial e assistência hospitalar pediátrico também no ISEA, que eu acho que ainda existe a IH, que foi deixado o atendimento, acho que há 12, 15 anos atrás, ainda existe o credenciamento. Não existe mais não, vereador Metzelar? Já foi cortado. Aí eu pedi aqui, foi rejeitado. Realização de concurso público para preenchimento de fiscais no PROCON, para fiscalização das leis da fila, rejeitado. A implantação do passe livre magistério para professores do ensino fundamental e creche do município. E algumas outras aqui que não menos importantes. Mas, senhor presidente, adiantando meu voto, fiz esse pequeno périplo para adiantar meu voto, que vai ser contrário ao orçamento, porque eu não posso votar a favor do orçamento que, além de rejeitar algumas emendas importantes, mas o mérito dele traz para o setor de publicidade mais de 6 milhões de reais e para ações de atenção básica à saúde, 2 milhões e 600. Eu não posso votar no orçamento que traz para ações administrativas do gabinete mais de 9 milhões e traz para ações de saúde bucal 500 mil reais. Eu não posso votar no orçamento que a Secretaria de Finanças, eu tentei identificar mais ou menos o que é isso, não consegui, mas pela nomenclatura tenho uma pequena ideia, de um programa modernização administrativa tributária. Perguntei a alguns técnicos, eles acham que é questão de programa para se cobrar tributos, mas 6 milhões de reais nesse programa, mais de 6 milhões e 400 mil reais para esse programa de modernização administrativa tributária. Enquanto para a realização de concurso público, para o ano todo de 2014, 100 mil reais. Eu não posso votar no orçamento desse. Foi algum dos erros que a grosso modo não vi depois das emendas. Pode ter mudado alguma coisa, mas a princípio vê-se que a politicagem está publicidade de 6 milhões e alguma coisa. Ações de atenção básica à saúde, 2 milhões e 600. Ações administrativas do gabinete, são aqueles contra-cheques que são dados aos políticos, as coisas. Salientando que nesse programa de ações administrativas do gabinete, que é 9 milhões e 30 mil reais, antes das emendas, claro, não estão o apoio às atividades comunitárias, que é mais 1 milhão fora desse, para depois não vier destoar a minha fala. Então, 9 milhões e para a saúde bucal 500 mil. Eu acho que a prioridade do governo a gente está descobrindo. Descobriu ao longo de 2013, mas está ficando mais clara nesse orçamento de 2014. Adiantando que eu vou votar contra esse orçamento. Só isso, senhor presidente. Para discutir, o vereador Napoleão. Senhor presidente, colegas vereadores, profissionais da imprensa, assessores, líderes comunitários, cidadãos que emprestam sua audiência pela Rede Mundial de Computadores. Além dos pontos que Rodrigo destaca, como algumas aberrações que esta peça traz, eu queria
repetir aqui a verba destinada ao gabinete do prefeito e fazer uma relação com a Secretaria de Assistência Social. Está se destinando para a assistência social em torno de 50%, pouco mais de 50% do que se está destinando para o gabinete do prefeito. E a gente sabe, todo mundo bem sabe, qual é a utilização que será dada nesses 20 milhões destinados ao gabinete do prefeito. E nós estamos destinando para a assistência social uma secretaria de extrema importância, dada a condição de pobreza de muitos dos nossos irmãos campinenses, apenas 11 milhões. Isso é uma aberração. Isto é uma aberração. Eu não posso concordar com a tamanha excrescência desta. Destinar apenas R$500 mil para a saúde bucal, num país onde esse é um serviço extremamente deficitário. Né? Quem faz tratamento odontológico sabe o quão grande é a carestia desses produtos. Né? Então, está se dizendo nesse orçamento que está pouco se lixando com a boca do povo de Campina Grande. Aliás, há um processo de mutilação. Há um processo de mutilação em Campina Grande, porque não se tem direito a canal, por exemplo, com exceção da unidade do Catolé, e você tem que marcar com antecedência enorme. É aplicar o processo de mutilação no povo pobre de Campina Grande. Destinar R$500 mil para a saúde bucal, eu não posso votar numa coisa dessa, meus amigos. Eu jamais poderia concordar com um absurdo desse. Tempo, Vossa Excelência, aspirou. E vou concluir, senhor presidente, dizendo, obviamente, e aí teria muitos outros pontos para apontar como equívocos, injustiças cometidas contra o povo de Campina Grande. Quanto ao relatório de Marinaldo Cardoso, deixar claro, Marinaldo, não tenho nada contra Vossa Excelência sabe disso, mas é um direito que me é assistido de fazer uma avaliação, não só eu, mas alguém que entende mais do que eu, de como foi feito esse relatório, de como foi recusado algumas emendas e aceito emendas muito semelhantes. Já adiantando o meu voto contrário a esse orçamento, por entender que ele é uma agressão ao povo de Campina Grande, senhor presidente. Foi. Eu vou falar. Não. Vocês me desculpem. Eu quero primeiro determinar a taquigrafia. Eu vou mandar retirar, que isso é um afronto aos vereadores dessa casa. Eu não admito, vereador Rodrigo, você diga isso com os políticos. Eu sou político. Os vereadores, seus companheiros, são políticos. Que o dinheiro que tem no gabinete, é para distribuir cheque com políticos. Vou mandar retirar isso aí. Eu não admito que isso seja dito aqui nessa casa. E repudio isso. Outra coisa. As emendas, vereador Rodrigo, e vereador Napoleão, não foram derrotadas por esse plenário, foi exatamente pelo erro que vocês cometeram. Em desacordo com a PPA, com a LOA, em desacordo com erros. Sim, eu estou falando dos erros que Vossa Excelência, certo? As emendas de Vossas Excelências foi retirada por erro, por estar em desacordo. Não foi por isso, por aquilo. Foi erro. Foi errada. Foi errada. Não foi indicada por ninguém, não. Foi errada. Em desacordo com o PPA e com a LOA. Foi o parecer técnico. Então essa história de dizer que é por isso, por outro caso, foi técnico. Técnico, erro. Afora outros erros cometidos e que não foram possibilitados de entrar para a discussão. Não teve a possibilidade de entrar para a discussão. Aprenda a fazer isso.
Ei! Vereador Bruno Cunha Lima, desculpe. Não, senhor presidente. É porque insanidades, eu não concordo com isso. O senhor pediu para retirar da taquigrafia, mas eu gostaria que fosse registrado. Eu gostaria que fosse registrado para que fosse necessária a devida explicação de que, segundo ele, quem é que está recebendo. Porque ao bel prazer não se deve falar. Isso aqui não é casa de Noca. Ninguém está aqui para acusar ninguém levianamente. Eu tenho minhas responsabilidades, sou político. Fala o que quer. Não exerço política como profissão. Né? Então eu gostaria de que fosse explicado. Desculpa. Gostaria de que fosse explicado, porque tem toda uma sociedade que vai saber desta repercussão. E para mim quem cala consente. E ninguém aqui está calando. Ninguém está calando, não, velho. Eu gostaria que fosse registrado para que houvesse a devida explicação, porque, inclusive, ontem, no dia de ontem, eu me indispus com boa parte de minha bancada, divergi, porque tenho minhas opiniões e tenho minhas responsabilidades. Mas em nenhum momento você... Em nenhum momento, mas o que eu estou restando é que, como eu tenho responsabilidades, eu faço valer minha consciência. Então, diante de uma acusação gravíssima dessa, eu quero que haja o devido registro para que nós possamos apurar. Presidente. A palavra, só um momento, o vereador Alexandre vai falar, depois passa para Lula e depois Ivan Neto. Apenas para esclarecer Desculpe, Ivan Neto primeiro, depois Lula. Aos companheiros, colegas vereadores, dos 20.895.000, Rodrigues, destinado ao gabinete, desse valor foram tirados 2.100.000 de comum acordo. Veja só, desse valor foi retirado esse valor justamente para atender a duas emendas do vereador Olímpio Oliveira e que foram emendas aceitas por nossa bancada e por orientação da própria líder. Eu me coloquei à disposição justamente da emenda do projeto na questão das drogas. Me coloquei à disposição também dos demais, como o vereador Lula colocou. Então, desse valor que estava destinado ao gabinete, foi tirado justamente isso. Agora, com todo respeito que a Vossa Excelência e tenho tido muita atenção ao companheiro, até porque em outros momentos Vossa Excelência também teve ao nosso favor, é um tanto quanto precipitado nós colocarmos essa questão. Eu acho até que Vossa Excelência pode se retratar, se redimir, pedir desculpa e retirar. É a forma como foi entendida. Vossa Excelência pode ter tido, como até você mesmo já algumas vezes me pediu, eu retirei. Não é? Pedi desculpa e retirei. Eu acho que seria nesse momento justo, coerente e sábio de vossa parte pedir a retirada justamente do que Vossa Excelência disse, até para não criar. No final de ano, nós estamos já em clima natalino, não sairmos daqui um tanto quanto azedo por conta de uma frase que eu acho que só foi mal colocada. Vamos tirar antes. Espera aí, vereador. Pega com a palavra a vereadora Ivonete Ludgério. Senhor presidente, eu concordo quando o Bruno Cunha Lima diz que não se deve retirar dos anais dessa casa o que foi dito. Palavra dita não se apaga. E não é a primeira vez que o vereador, o companheiro Rodrigo Ramos, nos acusa e nos faz se sentir, porque eu estou me sentindo, uma figura desprezível. Não é a primeira vez. Então, eu acredito que o vereador já foi muitas vezes interpelado pelos colegas com acusações, e uma vez ele já fez com que a gente fosse parar na justiça aqui, chegou na hora da sessão oficial de justiça e encerrou a sessão numa atitude leviana por parte do vereador. Então, eu acredito que a gente não deve retirar e a gente deve, a partir de agora, procurar punição, porque ele está fazendo, porque até hoje a Câmara não tomou uma posição. Então, eu acho que já está na hora. Eu creditava esses arroubos do vereador
Rodrigo Ramos à juventude, mas eu já estou vendo que ele tem idade suficiente para arcar com as consequências do que diz e do que faz. Certo? Eu tenho um filho com 18 anos, que tem, acho que praticamente a metade da idade dele, que não comete esse tipo de absurdo, até porque foi preparado para a vida como ela é, com responsabilidade, com diretrizes, com humildade. E eu acredito que não se pode mais acreditar ao vereador Rodrigo Ramos a questão da inexperiência, nem a questão da pouca idade. Então, eu acredito que a gente tem que ter, daqui para frente, cobrar que ele se responsabilize pelo que diz e pelo que faz aqui nessa casa. Não é mais nenhuma criança. O mais jovem desse plenário chama-se Bruno Cunha Lima e é um homem já de muita responsabilidade, como ele mesmo falou. Então, não se deve tirar, palavra dita é palavra dita. Quando se pede desculpa e se é desculpado, tudo bem. Mas se me pedirem desculpa hoje, eu não vou desculpar. Palavra, vereador